Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai. Vai ser um pouco. Hoje vai ser. Nossa aula vai ser um pouco mais leitura, né? Como eu havia dito na aula passada, se fosse em sala de aula, dava pra gente fazer uma dinâmica melhor. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Para ficar a aula menos enjoativa, menos chata, porque isso aqui, essa matéria, vocês já tiveram em introdução à enfermagem, lá no primeiro módulo, né? Aí agora a gente só dá como se diz, a gente só dá uma pincelada, né, em tudo para vocês relembrarem, né? Porque fala da legislação e tudo, a matéria legislação bioética, né? Então, toda a criação dos conselhos, né, do Corém, do COFEM, da ABEM, tudo isso nós vamos falar hoje. Mas aí é mais leitura, né, pessoal? É leitura, infelizmente, né? E se Deus quiser, logo voltaremos à sala de aula. Acho que toda semana, né, gente, eu venho aqui e falo, se Deus quiser, voltaremos à sala de aula. Mas vamos ter fé que vamos voltar sim. E, né, pra gente ter uma aula melhor, pra, né, ter uma dinâmica melhor, porque eu entendo que realmente leitura de slide ninguém merece, né? Mas não tem como, vai ter que ser assim. Então, nossa aula de hoje é legislação e criação dos conselhos, né? Federal de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem. Então, tem uma legislação, né? Legislação número 5.905, de 73, que é a criação dos conselhos de enfermagem. Tem um decreto também, que é a lei número 7.498, de 86, um decreto de 94.406/87, né, que é a lei dos exercícios dos profissionais de enfermagem. O COFEM, né, que é lei 311 de 2007, e outra legislação do COFEM, 564/2017, que é o Código Deontológico de Enfermagem, né? Então, vai ser hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre a criação dos conselhos na próxima aula. Todas as funções do técnico de enfermagem, todas as atribuições, né, que são de vocês, né, relacionado com a legislação também. E depois nós vamos ter o código de ética. E aí, só a avaliação da disciplina, que eu espero que seja em sala de aula. Então, a eles estão subordinados, né, os conselhos regionais. Cabe-lhe caçar o direito de exercer a enfermagem daqueles profissionais que, por terem infringido determinações do Código de Deontologia, estejam sujeitos a essa penalidade máxima. Aqui eu vou falar uma breve, depois eu vou falar sobre os conselhos, sobre fiscalização, tudo que vocês são amparados pelos conselhos, mas volto a dizer, gente, nem sempre o Corém corresponde às nossas expectativas. É como o meu CRM, nem sempre o meu conselho corresponde às nossas expectativas, né? A gente luta para isso, porque é necessário, né? Porque ainda mais o ambiente que nós trabalhamos, de hospital, unidade de saúde, nós precisamos estar amparados pelo nosso conselho, né? Se nós não estamos amparados nem pelo nosso conselho, né? Imagina por quem vamos estar, mas nem sempre é o que o conselho determina, o que o conselho, toda a legislação do conselho, fiscalização, tudo que é preconizado pelo conselho, na prática é diferente, muito diferente, né? Infelizmente. Então, conselhos de enfermagem, né? As ordens, conselhos ou colégios disciplinam e fiscalizam o exercício profissional de uma classe, desempenhando algumas funções como
cadastramento das pessoas que podem exercer uma determinada profissão, avaliação dos seus títulos e registro na categoria que pertence e o combate ao exercício ilegal da profissão. Por isso que nós vamos ter essa aula agora, né, sobre a criação dos conselhos, de como foi criado e tudo mais, como funciona, e depois todas as atribuições do técnico de enfermagem vocês vão ver novamente, né, para não ficar, isso não é da minha alçada, né, vocês terem um amparo, né, pessoal, porque o que é muito simples, né, o médico, vou citar um exemplo, o médico ir lá fazer a prescrição, falar para vocês assim, faz uma adrenalina no paciente, 10 ml em bolos, e ele não prescreveu, e aí? Né? E aí? Então, por isso que vocês têm que estar bem aparados e bem atenciosos a isso, porque o que mais acontece é médico só falar, não prescrever na prescrição do paciente, e aí quem fez a medicação, né? Onde estava prescrito? Então, por isso que é importante. Doutor, aqui ó, o prontuário do paciente, prescreve aqui que eu já vou lá fazer. É isso. Entendeu? Então, verificação do cumprimento estrito das normas contidas no Código de Deontologia Profissional, né? Punição aos infratores desse código, promoção de estudos e campanhas visando o aperfeiçoamento dos membros da classe. Então, o COFEN, gente, que é o Conselho Federal de Enfermagem, e os seus respectivos conselhos regionais, CORENs, né? Então, o COFEN é o Conselho Federal e o COREN é o Conselho Regional. Por exemplo, nós temos o COREN de Goiás, né? Foram criados em 12 de julho de 1973, por meio da Lei 5.905. Até se vocês quiserem dar uma pesquisada sobre isso, para ficar mais atentos, é ótimo, muito bom, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Juntos formam o sistema do COFEN, que são os conselhos regionais. Então, vamos falar mais um pouco do COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem. Tem a jurisdição em todo o território nacional, porque ele é federal, né, gente? A sede fica no Distrito Federal, em Brasília, constituído de 9 membros efetivos. E é igual o número de suplentes portadores de diplomas do curso de enfermagem de nível superior. Então, a maioria das pessoas que trabalham nesses conselhos são enfermeiros, sempre é da área da enfermagem, né, pessoal? Tem que ser, né? Não vai colocar alguém que estudou direito ou eu que estudou nutrição lá no Conselho Federal de Enfermagem, né? Não vai. Então, como no meu conselho existe só as nutricionistas que trabalham, os nutricionistas que trabalham, no de vocês não mudam, né? Sempre vão ser os profissionais. Até, inclusive, tem vários concursos, né, para trabalhar no COFEN. Sempre tem muito concurso para Brasília, sempre tem para trabalhar no conselho, sempre. Então, quem gosta de burocracia, né, e quem quer passar um concurso público, é ótimo. Então, filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra, o COFEN é responsável por normatizar, fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, de vocês técnicos e auxiliares de enfermagem. Auxiliares de enfermagem entra na parte técnico também, né? Dessa forma, zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da lei do exercício profissional da enfermagem. Então, eles vão fiscalizar, principalmente assim, que a gente tem anuidade, né? Todo ano lá pagar anuidade. Então, assim, eles vão justamente para fiscalizar, né, quem está exercendo a profissão, como estão exercendo, como nós estamos exercendo. Então, todos eles responsáveis, né, por isso. Então, as principais funções do Conselho Federal de Enfermagem: normatizar e expedir instruções
para uniformidade de procedimentos e bom funcionamento dos conselhos regionais, no caso os Corems, né? Então, o Corem daqui de Goiás. Então, eles criam lá onde é criado tudo e todos os procedimentos, funcionamento é mandado para os conselhos regionais. No caso, quem cuida de nós aqui é o de Goiás, né? O Corem de Goiás. Então, aprovar anualmente as contas e as propostas orçamentárias de autarquia, remetendo aos órgãos competentes, promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. Então, vocês podem até entrar no site do COFEM, do Corem, sempre vai ter alguma coisa para vocês, sempre estar aperfeiçoando, sempre estar por dentro das leis que são criadas, leis trabalhistas mesmo, gente, para vocês, que resguardam vocês, né? Então, assim, às vezes a gente fala, nossa, o Corem não tá criando, porque não fiscaliza isso, porque não faz isso, porque não olha por nós. Então, vamos dar uma entrada no site, olhar, né, o que eles estão fazendo, o que eles estão criando, né? A gente sabe que no Brasil como que funciona as leis, mas os conselhos realmente eles estão do nosso lado, né? Sempre vão estar do nosso lado, né? Então, por isso que sempre vai ter alguma norma, alguma novidade, eles sempre vão ter no site. Então, é sempre vocês como profissionais, vocês estarem entrando no site, né? Estar entrando no site, estar por dentro de tudo que está acontecendo. Ainda mais agora, no momento que nós estamos vivendo, sobre cursos, igual o Ministério da Saúde, ele quer recrutar, né, várias pessoas aí que querem trabalhar, né, por exemplo, vocês, que já se vocês fossem já tivessem com o Corem, né, e quisesse sair daqui de Goiás e ir para Brasília, ir para Rio de Janeiro, ir para cidades que estão realmente assim, vai ficar, que está um caos, né? Então, assim, isso o Ministério da Saúde está recrutando, né? Pessoas, principalmente profissionais da enfermagem, né, gente? Porque vocês que estão ali na linha de frente mais do que qualquer um, né? Depois do médico, vocês. Né? É vocês. Então, por isso que sempre é bom vocês estarem por dentro, entrar no site do conselho, sempre entrar no site, não somente pagar anuidade, não. Entrar no site, cobrar, falar, questionar, porque lá estão todas as leis trabalhistas também, que vocês precisam saber, né? Tudo isso. Então, a ABEM, então começando aqui pela ABEM. A ABEM é uma Associação Brasileira de Enfermagem. Ela foi a primeira associação da área de saúde de Goiás. Foi criada em 14 de maio de 1948, né, com o nome de Associação Brasileira das Enfermeiras Diplomadas. A iniciativa foi de um grupo de enfermeiras de Goiânia, diplomadas na Escola de Enfermagem de São Vicente, né, que vocês lembram lá da Florence, né? Então, assim, foi uma das primeiras... Desculpa, pessoal, não coloquei meu celular no modo avião. Deixa eu colocar aqui. Desculpa, pessoal. Então, enfim. Então, essas são uma das primeiras iniciativas, né? Que foram criadas, né, das primeiras enfermeiras da primeira escola, né, de enfermagem que teve, sob a inspiração da irmã Mônica de Lima, diretora da mesma, né. Sua criação coincidiu com a celebração da Semana Brasileira de Enfermagem daquele ano, então por isso que se comemora a Semana da Enfermagem em maio, né. E esse ano, né, pessoal, não sei como vamos fazer, porque tínhamos preparado tanta coisa, né, para vocês, mas Deus proverá, né? Vamos ver o que vai acontecer e tomara que dê certo, né? Pelo menos em maio, né? Que esteja tudo normalizado. Então, quais são os objetivos da ABEM? Né? A principal função da ABEM é representar o coletivo, né, da enfermagem nos fóruns,
onde não podemos estar individualmente, promovendo o crescimento social, político e científico da profissão. Tudo que a ABEM pode fazer por seus associados depende do trabalho, união e organização das categorias da enfermagem, né? Então, é somente uma associação, né, que promove o crescimento social, político e o trabalho e organiza as categorias, né, da enfermagem, né? É só uma associação que foi criada e depois o que mais hoje nós temos é o COFEM, pessoal, e o COREM, né? Que mais pode, assim, vocês têm mais informações, que é bom vocês estarem por dentro de todas as normas, né, de tudo que eles colocam no site, tudo isso, né? Então, o COREM, né, vamos falar um pouco sobre o COREM, né? O COREM é o Conselho Regional de Enfermagem, é uma entidade autônoma de interesse público na esfera da fiscalização do exercício profissional. O objetivo primordial do Conselho é zelar pela qualidade do serviço da enfermagem, pelo respeito ao Código de Ética e o cumprimento da lei do exercício profissional. Por isso que na nossa próxima aula nós vamos ver todas as atribuições do técnico de enfermagem e depois nós veremos o Código de Ética, né? Novamente. Então, é sempre bom vocês terem, eu vou ver se eu consigo, tem um livrinho que sempre dão. Eu vou ver pelo conselho, porque, né, pelo momento eu não sei como que tá sendo. Pelo conselho para vocês terem o Código de Ética, porque isso é muito importante, né? Por mais que a gente teve a nossa primeira aula que eu falei muito sobre ética, principalmente no trabalho, é legal vocês terem esse livrinho de bolso. Ele é um livrinho pequenininho de bolso para vocês terem na bolsa. É importante, pessoal. Então, assim, para a classe de vocês, para vocês serem, sim, para vocês estarem amparados, resguardados, é bom, porque a equipe de enfermagem, ela é muito visada em todo o trabalho, qualquer trabalho que vocês forem exercer no hospital, seja em urgência e emergência. Então, assim, todo o trabalho, a equipe de enfermagem ela é sempre muito visada, muito assim, nossa, quem fez tal, enfermagem. Então, é bom vocês sempre estarem resguardados, né? Sempre estarem com muita atenção em tudo, né? E zelar por isso. E ter o Código de Ética sempre em mãos. É bom ter na bolsa, isso é importante. Então, o COREM, né? O objetivo primordial é zelar pela qualidade do serviço de enfermagem e pelo respeito ao Código de Ética, né? O cumprimento do exercício profissional. É aquilo, vocês exercerem o que é da alçada de vocês, o que é da responsabilidade de vocês. Então, o Conselho Regional de Enfermagem é responsável pela fiscalização do exercício do profissional de todos que trabalham em serviços de enfermagem, instalados cada um em um dos estados ou da Federação Brasileira. Podem ter até 21 membros, na proporção de quintos de enfermeiros e 2/5 de profissionais das demais classes de pessoal de enfermagem, reguladas em lei. Isso aqui é só como as pessoas que trabalham no COREM, né? Que são o pessoal que trabalha. Então, são enfermeiros, né? Claro, né, pessoal? Tem que ser enfermeiro, né? São os enfermeiros que trabalham e são os responsáveis também pela fiscalização do exercício, de tudo que está acontecendo, né? Se houver denúncia, mais para frente a gente vai ver isso. Então, o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM e o Conselho Regional, que são os CORENs, né? Igual o COREM de Goiás, né? Existem desde 1973, quando foram criados pela lei, que eu disse no slide mais acima, 5.905, de 12 de julho daquele ano. A lei foi assinada pelo presidente Emílio G. Médici e pelo ministro de Trabalho e Previdência Social, Júlio Barata. Esse aqui é só como foi criado o COREM,
né? E desde a existência dele. Então, as competências do Corém. De acordo com o artigo 15 da Lei 5.905, né, de 73, que dispõe sobre as criações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, compete ao Corém deliberar sobre inscrições do Conselho, no Conselho e seu cancelamento, disciplinar o exercício e fiscalizar o exercício profissional, observado as diretrizes gerais do Conselho Federal, executar instruções e provimentos do Conselho Federal, manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição. Isso aqui, pessoal, realmente é leitura, né? São leis, então, assim, são artigos, então é leitura mesmo. Conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis, né? Mais para frente a gente vai ver como funciona a fiscalização, como é feito, tudo isso. Elaborar sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e submetê-los à aprovação do Conselho Federal. 7º, expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, ao qual terá a fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade. Então, assim que vocês terminarem o curso, né, vocês vão no Corém, e aí vocês, com o documento e tudo, com o certificado de conclusão do curso, vocês vão pegar o Corém de vocês. Aí vocês vão fazer o carimbinho, vocês vão ter o carimbo, né, gente? Por quê? Porque quando vocês forem trabalhar, exercer a profissão, todo o prontuário, toda evolução, né, do técnico de enfermagem vai ter que estar lá o carimbo de vocês e sua assinatura, né? Então, para vocês verem a responsabilidade que é, né? Não é simplesmente só pagar anuidade, não. Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem, publicar relatórios anuais de seus trabalhos e relações dos profissionais registrados, né? Tudo isso aqui é competência do Corém. Não é propor ao Conselho Federal medidas visando a melhoria do exercício profissional, fixar o valor da anuidade. Isso aqui sempre a gente vai discutir, né, pessoal? Acho que todo profissional sempre, nossa, na hora que vem a anuidade, início do ano, misericórdia. Ai, credo, é sofrimento. Mas, né, pra gente exercer a profissão, nós temos que pagar, temos que estar em dia, né? Então, pra quê? Porque nós pagamos, o que nós pagamos? Nós pagamos para nós exercermos a nossa profissão e pagamos também para eles criar e cuidar, né, do nosso conselho. Cuidar em relação à criação de novas normas, novas leis, para ficar cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Então, apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal até o dia 28 de fevereiro de cada ano. Então, geralmente, a anuidade vem no início do ano, né? Geralmente vem no início do ano, e aí onde é feito o pagamento, né? E pronto, e aí você fica um ano, depois somente no outro ano. Então, gente, a partir de quando vocês já pegarem o Corém de vocês, que começarem a exercer a profissão, todo ano tem que pagar a anuidade. Todo ano tem que pagar a anuidade, não é somente vocês. Todo profissional que tem um conselho, todo profissional tem conselho de engenharia, o meu conselho de CRN, o conselho de medicina, o conselho de enfermagem, o conselho de fisioterapia, todo mundo tem anuidade lá de todo ano. Eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal sempre tem, no meu caso, por exemplo, nós temos eleições, né? Esse ano passado, né? Ano passado teve eleição e se não votar, dá multa. Então, você tem que votar numa chapa que vai trabalhar, que vai resolver todas as pendências, se você tiver algum problema, né? Com o conselho, com a sua profissão, com o seu local de trabalho, né? Tudo isso. Eles vão trabalhar, né, gente? Por isso que nós pagamos, né? Porque eles vão trabalhar por nós, né? Exercer as demais atribuições
que lhes forem conferidas por esta lei ou pelo Conselho Federal. O Conselho é dirigido pelos próprios inscritos, que por meio de eleições diretas exercem mandato por 3 anos e é admitida a reeleição, aquilo que eu disse, né? Todo o Conselho tem as eleições e aí elegem e eles vão trabalhar por vocês, né? Vão trabalhar para fiscalizar o exercício de trabalho, para fiscalizar o local de trabalho onde vocês estão, né? Para deixar claro como que são as normas, né? Por exemplo, tem muitas pessoas muitos técnicos de enfermagem que não exercem, ou que não estão exercendo a profissão as atribuições que lhes são direitos, né? Estão além disso, né? Então não pode. Então você tem que exercer o que lhe é atribuído, né? O que cabe a você exercer, o que é da sua alçada, e não além disso, né? Então o conselho serve para isso. Mas assim, a carga horária, principalmente carga horária de trabalho, né? O que mais tem. Então, assim, tem. Se não tá contente, pessoal, vai até o conselho mesmo e fala e reclama que as coisas resolvem, entendeu? Resolvem. Então, o Corengó, né, que é o Corém de Goiás, ele conta com o departamento de fiscalização. Mas, além dos fiscais contratados, contamos com colegas que colaboram voluntariamente nos municípios e instituições públicas e privadas. Cada inscrito deve ser um auxiliar de fiscalização, denunciando irregularidades e auxiliando na melhoria na qualidade da assistência à saúde prestada à população. Então, do mesmo jeito que eles vão fiscalizar o local onde vocês estão trabalhando, se tem condições de trabalho, eles vão fiscalizar se vocês também estão trabalhando, né, pessoal? Se tá tudo dentro, se tá tudo certo, né? Então, é os dois lados. O setor de fiscalização do Corém de Goiás tem a missão de realizar a fiscalização do exercício profissional da enfermagem em todo o território de Goiás, de forma resolutiva e eficiente, para garantir uma assistência de enfermagem segura e ética aos usuários do sistema de saúde, com dignidade e reconhecimento aos profissionais de enfermagem. Então, esse aqui é o principal objetivo do setor de fiscalização do Corém de Goiás, né? Então, o seu trabalho tem como objetivo ser reconhecido pela enfermagem goiana por uma fiscalização que adota estratégias legais e educativas que transformam a realidade encontrada para melhor, no sentido de respeito e dignidade para a enfermagem e assistência de enfermagem de qualidade e livre de riscos e danos para clientes e pacientes. Então, do mesmo jeito que eles fiscalizam o local onde vocês estão trabalhando, eles fiscalizam também vocês quando há denúncia, né? Negligência, né? Como a gente já estudou na primeira aula, né? Principalmente isso, né, pessoal? Principalmente. Então, assim, do mesmo jeito que eles vão fiscalizar o local onde vocês estão trabalhando, se houver denúncia em relação ao exercício ilegal de vocês também serão fiscalizados, né? E podem perder o Corém, podem perder o poder de exercer a sua profissão, né? A estrutura administrativa e organizacional desse setor é centrada na sede do Corém de Goiás, localizado no município de Goiânia. Então, vocês tem muitas meninas que formam vão até Goiânia já para decidir, já para pegar o Corém e tudo mais. Outras vão pelo site. Isso aí vocês que vão decidir quando terminar o curso. Então, é localizado no município de Goiânia e possui também 4 subseções, em Tubiara, Valparaíso, Anápolis e Rio Verde. A fiscalização atua nos 246 municípios que compõem o estado de Goiás, nos quais existem aproximadamente 2.500 instituições de saúde conhecidas e possíveis de fiscalização.
Então, basicamente, esses 2.500 aqui entram hospitais, postos de saúde, unidade de pronto-socorro, né? Tudo isso, desde a atenção primária até a atenção terciária, né? Então, a fiscalização acontece dentro de todos os municípios, né? E existe essa sede, que em Goiânia possui e outras subseções, que é em Tubiara, Valparaíso, Anápolis e Rio Verde. Mas é em Goiânia que a maioria das meninas, quando acabam o curso, vão, né? Vão até Goiânia. Prefere ir até Goiânia do que fazer tudo pelo site, até se vocês já tiverem um emprego em vista, então para pegar o Corém logo, é melhor ir lá e já resolver toda a situação. Mas, né, pessoal, vamos esperar essa pandemia acabar, né? Ver que as coisas como vão acontecer, como vão proceder, né? É até bom vocês entrarem no site do Corém agora e ver como que tá. Se eles colocaram alguma normativa diferente, né? Que é importante de vocês saber. Então, ações, né? As ações do setor de fiscalização são normatizadas no Brasil pela lei, né, 5.905 de 73 e resolução do COFEM 374 de 2011, sendo seu objetivo disciplinar o exercício profissional por meio de inspeções fiscalizatórias, durante as quais se orienta e verifica o cumprimento da lei do exercício profissional de enfermagem, Lei 7.498 de 1986, o Código de Ética, né, que é a resolução do COFEM 311 de 2007 e demais normas regulamentadoras, tais como resoluções, decisões, entre outras. Então, mais para frente, na próxima aula, nós vamos estudar tudo que exerce, todas as atribuições do técnico de enfermagem, todas as atribuições. E depois, por último, o código de ética. Por isso que é importante vocês terem o código de ética em mãos, gente. Ainda mais se vocês não forem trabalhar aqui em Goianésia, forem para outra cidade. Então, é importante, porque vão resguardar vocês, né? Qualquer exercício, qualquer coisa que vocês né, for diferente, vocês estão amparados, entendeu? Isso é importante, muito importante. Além do trabalho, ninguém precisa ser escravo do trabalho, né? Falando bem assim. Nós precisamos trabalhar, mas também não precisamos ser escravos do trabalho. Então, o planejamento das ações se baseia em uma demanda de rotina que considera o quantitativo de instituições de saúde existentes no Estado, empresas de enfermagem, empresas com atividade de enfermagem e escolas, práticas de ensino e averiguação de denúncias. Então, pessoal, aqui no Genoma, antes de abrir qualquer instituição, igual o curso de enfermagem da Univangélica, né, o conselho vem, olha, fiscaliza. Então, todo assim, ninguém vai abrindo um curso aí por abrir, não, né? Então, tem que ter renome, tem que ser uma empresa com o nome, né, certo, com a documentação certa. Tem todo um trabalho, né? Não vai abrir, vou abrir uma escola de enfermagem aqui. Não é bem assim, né? Tem todo um conselho por trás, toda uma fiscalização, toda uma legislação para isso. Então, isso aqui só demonstra isso, né? As empresas de enfermagem, empresas de atividade de enfermagem, que escolas de prática de ensino e averiguação de denúncias, né? Então, assim, tudo isso o Corém fiscaliza, né? Todas as escolas de ensino, o que é todos, né? Então, não vai abrindo aí uma escola, não é bem assim, né? Então, precisa de toda uma lei, todo um cuidado com isso, né? Por isso que a gente tem que dar muito valor no lugar onde nós estudamos, né? Porque com certeza o local, né,
que é bem renomado, sim, teve uma fiscalização atrás disso, então assim, então a gente tem que dar valor, porque é um local onde tem nome, né, pessoal? E é seguido certinho a legislação, é seguido certo. Então, por isso é importante, né? Nós sempre tá atenciosos a isso e vestir mesmo a camisa do Genoma, por mais que tem muitas coisas, às vezes vocês discordam, mas realmente é um instituto que tem nome, né? Que tem renome, senão não abriria, né? Não abriria. Então, aqui, a fiscalização do Coringó, né, do Corém de Goiás, é realizada por meio de um processo orientador e contínuo, que se inicia com a primeira fiscalização do ano, no qual são feitas as constatações e verificadas as irregularidades ou ilegalidades do exercício profissional. Com base nessas, são lavradas as notificações e estabelecidos prazos para regularização. Então, gente, a fiscalização acontece mesmo, né? Então, assim, realmente vem o fiscal lá do Corém, se há denúncia, se tá exercendo a profissão errada, de forma errada, se tem alguma irregularidade, se tá ilegal, tudo isso o Corém fiscaliza e realmente fiscaliza. Isso realmente acontece, né? É sério e realmente acontece. Não é só no papel, não, tá? Então, após essa etapa, aguarda-se os referidos prazos e averigua-se, desculpa, pessoal, e averigua-se o cumprimento por meio de documentos, né, comprobatórios e retornos da instituição quando necessários. Caso as irregularidades e ilegalidades permaneçam, são produzidos relatórios circunstanciados e encaminhados à presidência do setor jurídico, para que sejam tomadas as providências cabíveis, né? Então, tudo isso, por exemplo, se há algo ilegal no exercício da profissão, no exercício do seu trabalho, se há algo ilegal, eles dão um prazo, né, para que sejam tomadas providências, né? Eles fazem uma notificação e aí são tomadas as providências cabíveis para resguardar vocês e o local de trabalho também, né? Na inspeção, o fiscal procura buscar se há profissionais de enfermagem exercendo a profissão com inscrição vencida. Então, é por isso que é importante a gente sempre pagar a anuidade, né? A gente reclama, mas sempre é importante a gente pagar a anuidade. Ainda existe essa situação porque até 31 de janeiro de 2012 era permitido realizar inscrição provisória, ou se existem profissionais sem inscrição. Se nas instituições existem enfermeiros designados para responder pelo serviço de enfermagem como responsáveis técnicos, então sempre vocês são técnicos de enfermagem, então vocês vão exercer a profissão de técnico de enfermagem. O enfermeiro tem as obrigações dele e vocês a de vocês, então de exercer a de vocês. Então o Corém também fiscaliza, né? O fiscal fiscaliza isso. O enfermeiro, como que tá sendo, né? O técnico tá exercendo a profissão do enfermeiro. O enfermeiro tá colocando o técnico lá para fazer coisas, atribuições que é dele, né? Então, tudo isso o Corém também fiscaliza. Então, aqui. Se nas instituições de saúde existem enfermeiros durante todo o horário de funcionamento, respondendo pelo serviço de enfermagem, se o serviço de enfermagem está organizado e sistematizado, normas, rotinas, procedimentos operacionais,
padrão, regimento, escalas, planejamento de assistência de enfermagem, se existe dimensionamento de pessoal de enfermagem e se o resultado desse dimensionamento é do conhecimento do gestor do local. Então, toda aquela escala que é produzida em relação a prontuários, todas as normas, todas as rotinas, tudo isso o fiscal do Corém ele vai verificar, né, fiscalizar. Então, se nas instituições tem um enfermeiro que vai durante o tempo, né, que, por exemplo, de trabalho. Por isso que na maioria de todas as unidades de saúde, né, gente, os mesmos horários que o técnico trabalha, o enfermeiro também trabalha, né? Por quê? Porque, né, infelizmente tem uma hierarquia, né, do técnico, sempre porque o enfermeiro que é o responsável, né? É ele que responde por todo o serviço da enfermagem e vocês executam, né? Então, por isso que é necessário sempre o enfermeiro estar ali junto com vocês, né? Sempre vai ter o enfermeiro junto com o técnico. Então, as condições de trabalho, né, principalmente as condições de trabalho da equipe de enfermagem, foco em biossegurança, se estão usando os EPIs, ainda mais agora nesse momento que nós estamos vivendo, né, como que está sendo os EPIs, se estão resguardando vocês, tudo isso também é fiscalizado, né, e é tudo preconizado também pelo Ministério da Saúde. Se as atribuições da equipe de enfermagem estão em consonância com a legislação pertinente, orienta, sensibiliza e motiva para a estruturação das comissões de ética institucionais nos locais com maiores números de profissionais. Para quaisquer irregularidade e ilegalidade relacionada aos itens acima elencados, o fiscal lavra as notificações e monitora a regularização para encerrar o ato fiscalizatório ou proceder aos desdobramentos éticos e legais cabíveis, né? Então, tudo isso ele vai verificar. É até bom, pessoal, porque como é muita leitura, depois vocês darem uma olhada, uma lida aqui novamente, né? Para vocês ficarem resguardados. Mas nada melhor do que ter o código de ética mesmo no bolsinho de vocês, tá bom? Para vocês saberem tudo, todas as atividades que é pertinente ao técnico de enfermagem. Então, outra atividade realizada constantemente pelos fiscais são as orientações aos profissionais, tanto no ato fiscalizatório, como citado acima, ou por telefone, presencialmente no setor de fiscalização. Essas orientações abrangem o esclarecimento de dúvidas quanto às atividades cotidianas do exercício profissional, legislação da enfermagem, solicitação referente ao processo de fiscalização, dentre diversas outras. Então, aqui, só um quadro que eu coloquei que fala sobre a ABEM, sobre a Associação Brasileira de Enfermagem, né? Só para fechar, né? Só para nós fecharmos. Então, o quadro de categorias profissionais de enfermagem, né? Quadro 1, enfermeiro, obstetrizes ou enfermeiras obstetras. Quadro 2, técnico de enfermagem. Quadro 3, auxiliares de enfermagem, práticas de enfermagem e parteiras práticas. A ABEM continuará uma sociedade civil de direito privado, de caráter cultural e assistencial de filiação facultativa. O sindicato, em vias de criação, órgão oficial de defesa da classe, terá como finalidade o estudo, coordenação e defesa dos seus interesses econômicos e profissionais. Responsabilidades privativas do enfermeiro. Isso aqui só são algumas, né? Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica de instituição de saúde pública ou privada e chefia de serviço e de unidade de enfermagem, organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desse serviço,
planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência da enfermagem, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, consulta de enfermagem, né? Toda aquela triagem. Então, assim, por isso que sempre vai ter, né, pessoal, junto com vocês o enfermeiro, porque a maior responsabilidade é do enfermeiro, ele vai responder, né, por vocês. É como se vocês estivessem dentro da responsabilidade deles, né? Prescrição de assistência em enfermagem, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Por exemplo, vocês fizeram um curso, né? Não sei se vocês fizeram um curso de PCR, né, de parada cardiorrespiratória, de urgência e emergência. Então, assim, nesse caso, o enfermeiro, ele auxilia o médico, por exemplo, em algum procedimento, no procedimento de traqueostomia e tal. O enfermeiro, ele vai ajudar, mas enquanto ele está ajudando o médico, ele está auxiliando o médico, o técnico de enfermagem está fazendo os outros procedimentos. Então, assim, ele tem que estar de olho, o enfermeiro tem que estar de olho em tudo ali, ó, tudo que está acontecendo ao redor dele, porque ele que também é o responsável, né, por vocês, por tudo que está acontecendo. Mas, assim, como eu sempre digo, pessoal, trabalho em equipe. Sempre o trabalho vai ser em equipe. Então, aí eu peço, sempre falo para vocês, para ser uma classe unida, um ajudando o outro, porque não tem erro. Não tem erro quando isso acontece. Não tem. Então, acabou, né? Agora já são os exercícios. Essa aula, pessoal, né? Infelizmente não tinha como dar de outra maneira, a não ser de leitura mesmo. Mas, assim, eu espero que vocês tenham um pouco mais, né, sobre a criação dos conselhos, a legislação, para vocês entenderem um pouco mais, apesar de já terem visto um pouco disso, dessa matéria em introdução à enfermagem, né, ver um pedaço, ver uma parte. E aí, na próxima aula, nós vamos ver sobre todas as atribuições do técnico de enfermagem. Todas também vai ser uma aula bem tranquila de leitura. E aí, depois vai ser o código de ética. E mais uma vez, eu volto a falar para vocês, tenham o código de ética em mãos, sempre o código de ética em mãos, porque para resguardar, para vocês saberem tudo que é da alçada de vocês, né? Isso é importante. E o mais importante, ter atenção, sabedoria, tudo que eu já falei na outra aula, né? Competência no que vocês estão fazendo, segurança, que é o mais importante, né? Então, boa noite, obrigada pela atenção e até semana que vem, se Deus quiser.